Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para mais uma prévia de um jogo no qual muita coisa do presente e futuro do Real Madrid está em jogo. Teremos Alavés contra Real Madrid neste domingo. Vou trazer para vocês as últimas informações e tentar entender o que o Xabi Alonso pode colocar em campo em um jogo cheio de desfalques pro time aqui da capital espanhola. Antes de mais nada, sempre lembrando, quem não está inscrito ainda aqui no canal, se inscrevam para ajudar este canal, deixa o like, os comentários, e quem quiser ajudar o canal de outra forma, existe a possibilidade de vocês serem membros aqui do canal, do lado aqui de inscreva-se, seja membro, é uma outra opção para vocês ajudarem o canal. Mas vamos falar sobre o que esperar, tudo que se está vivendo em torno ao Xabi Alonso e ao Real Madrid depois de duas derrotas consecutivas. Derrota para o Celta de Vigo em casa no último fim de semana em La Liga, derrota para o Manchester City na Liga dos Campeões também no Bernabéu, e esse jogo contra o Alavés de Tchatcho Koundé tá contando muito para o futuro do Xabi Alonso. A gente tem trazido nos últimos dias o quanto a situação da continuidade do técnico espanhol à frente do Real Madrid ela é questionada, e a cada jogo se tem a sensação de que o Real Madrid continua a se encontrar dentro da ideia do Xabi Alonso. Os jogadores, tem cada vez mais jogador lesionado, o Real Madrid não consegue se impor frente aos seus rivais, os resultados não chegam e o futebol não aparece. Dentro de tudo isso, uma pressão muito grande, nem tanto pela Liga dos Campeões, que a gente trazia, que o jogo contra o Manchester City era importante, mas em termos de classificação entre os 8 primeiros da Champions, que é o objetivo do Real Madrid nessa temporada, o Real Madrid, se perdesse para o City, não ia afetar tanto isso, porque ainda tem 2 jogos, e ganhando os 2 jogos seguintes, em teoria com a pontuação, se consegue entrar nos 8 primeiros da Champions, está entre os 8 primeiros, termina o ano entre os 8 primeiros. Mas dentro do campeonato espanhol, a situação sim é muito complicada. O Real Madrid perdeu 9 pontos em La Liga, tinha uma vantagem de 5 pontos para o Barcelona na 11ª rodada e agora tem 4 pontos a menos. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Barcelona, então se o Barça vence, bota mais 3 nessa conta, seriam 7 pontos de vantagem para o Barcelona sobre o Real Madrid, e o Real Madrid ainda seria segundo colocado. Mas nesse domingo, o Villarreal entra em campo, se vence o seu jogo, passa do Real Madrid na tabela de classificação. Ou seja, o Real Madrid pode entrar em campo contra o Alavés em terceiro dentro de La Liga. E aí a pressão ainda maior para cima do Xabi Alonso, porque o time só venceu 2 dos últimos 8 jogos. Perdeu todos esses pontos dentro de La Liga, perdeu a liderança, perdeu a gordura, perdeu absolutamente tudo. E tá meio que obrigado a vencer o Alavés, porque senão o Barça abre 7 pontos. E aí pro Real Madrid correr atrás desses 7 pontos, vendo a dinâmica que o time tá, pode ser muito complicado. Ah, Tati, mas é o Alavés. Sim, é o Alavés que nesse momento que eu tô gravando o vídeo é 11º na tabela de classificação, mas o Alavés, grande maioria dos pontos que o time conseguiu fazer foi em casa, porque jogar lá em Vitória, no norte da Espanha, é sempre muito complicado. É um estádiozinho pequeno, onde faz frio, muito frio, tá fazendo muito frio em Madrid, imagina no norte da Espanha, e aonde a torcida tá muito perto, o time costuma pressionar, é um time que batalha muito dentro de campo, é uma característica dos times que enfrentam o Real Madrid, é um time que vai se fechar, que vai dificultar o Real Madrid tentar fazer qualquer coisa do seu jogo, e a gente já viu como o time do Xabi Alonso está com dificuldade de enfrentar rivais que se fecham, e o Alavés vai fazer isso aí, vai tentar se fechar, vai tentar se proteger para evitar que o Real Madrid tenha a possibilidade de correr e de ter espaço para ativar suas melhores características. Então, dentro de tudo isso, o contexto é muito complicado. É verdade que o Real Madrid acumula 5 vitórias consecutivas jogando lá em Vitória, mas as 2 últimas foram por 1-0, ou seja, muito apertado para os palpiteiros e palpiteiras de plantão, que sempre gostam de fazer uma fezinha avisando que o Real Madrid ganhou os 2 últimos jogos, mas foi por um placar bem apertado, que é verdade que ganhou os últimos 5, mas o contexto do Real Madrid era muito diferente do que a gente está vendo agora. A última vez que o Real Madrid perdeu para o Alavés lá em Vitória foi em outubro de 2018, 1-0 para o Alavés, e quem era o técnico era o Julen Lopetegui, que foi um dos técnicos que no seu início do Real Madrid se complicou tanto que acabou não durando.
lá em 2018 no comando do Real Madrid. Então já dá indícios de que o Real Madrid, quando chega estranho lá em Vitória, costuma se complicar, e tá chegando bem estranho. O Xabi Alonso, além de o momento que envolve ele e tudo que tá no entorno, ainda tem 9 desfalques para esse jogo. É basicamente metade do elenco principal do Real Madrid que o Xabi Alonso não pode contar para o jogo em Vitória. Não tem nenhum lateral, nem esquerdo nem direito, não tem lateral para essa partida. O Carvajal e o Trent Alexander estão no departamento médico, o Mendy também está no departamento médico, e o Carreras e o Fran Garcia, os dois foram expulsos no último jogo, então também não conta. Não tem o Endrick, que talvez tivesse uma grande possibilidade de jogar, mas recebeu o cartão vermelho no banco de reservas no último jogo, pegou 2 jogos de gancho no Campeonato Espanhol, não vai jogar mais em La Liga até terminar o ano, né? Depois vamos ver qual vai ser o futuro do Endrick. Provavelmente ele tenha a possibilidade no jogo de Copa no meio da semana, mas não está à disposição para esse jogo contra o Alavés. Não tem o Militão e não tem o Alaba, que continuam no departamento médico se recuperando de lesão, e também não tem o Camavinga, que também se recupera de lesão. Então são 6 lesionados, mais 3 suspensos. E uma grandíssima dúvida, a gente não sabe como é que tá o Mbappé. O Mbappé nesse sábado treinou com o grupo, mas a gente viu ele nos primeiros 15 minutinhos abertos para a imprensa fazendo muitos testes para ver como é que tá o joelho. Ele tem um problema no joelho direito. E vamos ver como é que chega o Mbappé. Ele foi relacionado para esse jogo, assim como o Rüdiger, que também estava com problemas depois do último jogo. E o Haaland, que é a grande novidade para essa partida, perdeu os últimos 5 jogos do Real Madrid por problemas musculares. Pelo menos o Xabi Alonso consegue recuperar um zagueiro, porque a situação da linha defensiva para poder escalar é um drama. Não tem jogador para colocar em campo. E o Real Madrid precisa vencer, assim, tá obrigado a vencer. A entrevista coletiva do Xabi Alonso foi toda nessa linha, de se ele sentiu o respaldo do time, se ele sentiu que o cargo dele estava ameaçado, e ele o tempo inteiro fugindo, querendo levar para o time tá focado, a gente tá pensando só no resultado, nós precisamos estar concentrados em voltar a vencer, em fazer um bom jogo, mas a realidade é que há uma pressão muito grande por resultados. Primeiro por resultado, o Real Madrid precisa voltar a ganhar, porque se continuar perdendo ponto em La Liga, pode ser que em janeiro já não tenha mais possibilidade de conseguir correr atrás dos pontos que perdeu. E apresentar algo de futebol. Contra o Manchester City, a gente pode dizer que deu alguns passos à frente em relação à atitude, e digamos que a primeira meia hora do Real Madrid foi boa, mas daí adiante a gente viu muito pouca coisa. Então o Real Madrid hoje não é nem futebol nem resultado, não tem nada. Então precisa voltar a encontrar o caminho de algumas coisas. O problema é que com tantos lesionados, o mais provável é que o Xabi Alonso tenha que colocar em campo meninos da base, porque não tem da onde tirar e não tem como nem improvisar dentro do próprio elenco. O que o Real Madrid mais tem à disposição para esse jogo são atacantes. Todos os atacantes à disposição. Então eu imagino que ele vai jogar com os 3 atacantes, porque o que ele mais tem é atacante. Agora, como é que ele vai montar o time é um negócio que a gente precisa tentar entender, porque é realmente complicado. Tem 3 meninos das categorias de base convocados para esse jogo. Primeiro, Vítor Valdepenhas, 19 anos, que pode jogar como lateral esquerdo e zagueiro. Se ele jogar, deve ser no lateral esquerdo, porque o Real Madrid não tem lateral esquerdo. Volante, o Jorge Cesteiro, acho que é assim que se chama, 19 anos, também na base do Real Madrid. E meio-campista, o Thiago Pitart, que é quase que o jogador da base que a gente mais vê treinando com o time principal é o Thiago Pitart, 18 anos, que é meio-campista, pode jogar um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais avançado, mas a função dele é meio de campo. Então, com esses 3 jogadores, o Xabi Alonso vai pro jogo com a pressão de precisar vencer com os moleques da base e com o que ele tem do time principal. O que o Xabi Alonso vai colocar em campo contra o Alavés? Courtois vai ser o goleiro, o Fede Valverde deve repetir na lateral direita. Zagueiros, o Raul Asensio joga, e aí vamos ver se Rüdiger ou Haaland, o que tiver menos com possibilidade de uma lesão grave, eu acho que vai ser o que vai ser escolhido para jogar. Tudo indica que o Vítor Valdepenhas vai ser o lateral esquerdo. No meio de campo, Tchouaméni e Bellingham. O terceiro meio-campista disputa entre Ceballos e Arda Güler. E no ataque, Vinícius, Rodrigo, e aí vamos ver se Gonçalo ou Kylian Mbappé. A gente não sabe se o Mbappé vai poder começar jogando, se o Mbappé vai poder jogar. Ele foi relacionado para o jogo, mas vamos ver quais são as condições do Mbappé, porque no último jogo ele foi relacionado também e não teve nenhum minuto. Porque a situação do Mbappé é um problema no joelho e tem que se ter muito cuidado para não estourar o joelho do Mbappé e perder o Mbappé para não sei quanto tempo. Então,
tem que ter muito cuidado. Acho que o Xabi Alonso, de repente, vai levar o Mbappé, mas vai colocar o Gonçalo para jogar ou alguma outra alternativa que ele encontre para adaptar o time. Mastantuono na direita, Rodrigo na esquerda, Vinícius Centrais. Não sei o que ele vai fazer. Mas eu tenho a sensação que ele vai jogar com 3 atacantes, até porque o que o time mais tem nesse momento são atacantes. Tem uma opção do Xabi Alonso jogar num 3-4-3, um sistema que a gente até viu ele jogar no Bayer Leverkusen. No Real Madrid, é verdade que ele jogou com 3 zagueiros, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes, somando o Mundial de Clubes. Ele não tem jogado com 3 zagueiros. Mas como não tem lateral, talvez seja uma alternativa dele colocar, sei lá, Asensio, Rudiger e Hausen, dependendo de como é que estão os dois. Colocar Tchouaméni e Ceballos, por exemplo, ou Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham e na frente Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Pode ser, ele não tem gente para colocar na linha defensiva, pode ser que ele adapte o time. Então, se já é difícil aceitar a escalação do Real Madrid com todos os jogadores à disposição, imagina com um monte de desfalque e tentando entender o que o Xabi Alonso vai fazer para encontrar algo de futebol nesse elenco que a gente viu muito pouca coisa até agora, desde que ele assumiu. A última vez que o Real Madrid perdeu 3 jogos consecutivos foi lá em fevereiro de 2019. Naquele então, o time estava com o Santiago Solari como técnico, meio que de forma interina, porque já tinha demitido o Lopetegui, estava naquela situação de não se encontrar direito, ou seja, mais de 6 anos que o Real Madrid não acumula 3 derrotas consecutivas. A sensação que se tem por aqui é que já o limite das 2 derrotas consecutivas ele está aí, e o time precisa mostrar mais do que atitude, né? Primeiro o resultado e depois tentar encontrar algum caminho para reencontrar algum tipo de futebol, se é que em algum momento ele existiu. Mas uma pressão muito grande para cima do Xabi Alonso e também para cima dos jogadores. É verdade que o Real Madrid tem muitos desfalques, mas durante os últimos anos o Real Madrid foi uma constante ter muitos desfalques. Já lembro de prévias de jogo com o Ancelotti que o Real Madrid tinha 6, 7, 8, 9 jogadores no departamento médico. Então, obviamente que é um problema, mas isso não pode ser uma justificativa do time não conseguir pontuar contra o Alavés fora de casa. Vai ser um jogo muito complicado para o Real Madrid e dentro de tudo que está envolvido nesse momento no time, mais complicado ainda. Então veremos o que o Xabi Alonso vai colocar em campo e o que o Real Madrid vai conseguir encontrar, porque realmente precisa pontuar, porque senão o momento do Real Madrid na tabela de classificação da La Liga vai ser bem complicado nas próximas horas. Então, é isso, neste domingo, Alavés Real Madrid, mais um drama para o time de Xabi Alonso. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam, deixe o like e comentem. E claro que eu volto por aqui depois dessa partida. Beijo para todo mundo.